Gravando. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 30 de junho de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, Dr. Danilo Castro, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Nelson dos Santos Júnior, representante fiscal. Registro também a presença das advogadas doutora Gabriela Periciotti Lins e doutora Carolina Praeiro Nelly Simões, para acompanhamento dos julgamentos e realização de sustentação oral. Bom, inicialmente eu agradeço o doutor Danilo, que atendeu ao pedido de substituição. Muito obrigada, doutor Danilo. Acho que não nos conhecíamos, então agradeço muito aí a sua disponibilidade. Obrigado. Dando início aqui aos trabalhos, então, o processo 40.80.021, Petróleo Brasileiro, Petrobras, é um recurso ordinário, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, se quiser fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passarei a palavra à patrona. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom, deixa eu dar um breve resumo aqui. São 3 acusações fiscais, três acusações fiscais de crédito indevido, relacionados o primeiro ao segundo, todas as acusações, na verdade, com crédito do ativo permanente do SIAP. Algumas operações, o fisco entendeu que não ocorreria o fato gerador na saída, na operação anterior. Enfim, as acusações foram mantidas no julgamento de defesa e também mantidas no recurso ordinário anterior. Isso foi objeto de um pedido de retificação de julgado parcialmente provido. A então juíza relatora do PRJ havia corrigido o erro de fato, reconhecendo a existência da documentação do SIAP nos autos, porque no acordo anterior entendeu-se que essa documentação do SIAP não existia nos autos, mas existia. Então a juíza relatora do PRJ anteriormente conheceu do PRJ e disse, olha, de fato, há o SIAP, mas ainda assim manteve a autoinfração. O voto de vista que conduziu o acordo do PRJ, ele foi além, retificando o erro de fato e cancelando o item 1, entrando no mérito do item 1. Situação que não é permitida em PRJ, porque ele entrou em outras situações que não se referiam a essa presença dos documentos do SIAP. Então, ele extrapolou o objeto do PRJ. A Fazenda entrou com recurso especial, alegando a nulidade, e a Câmara Superior anulou essa decisão em PRJ e o processo voltou, então, em instância ordinária para nova decisão em sede de retificação de julgado apenas no que concerne ao item 1 do AIM. Em suma, senhores, é isso. Doutora Carolina, por favor, com a palavra. Bom dia a todos os presentes. Eu sustento pela Petróleo Brasileiro S.A., contribuinte. O auto de infração em questão, como bem explicitado pelo relator, ele possui 2 temas distintos. Os autos foram devolvidos pela instância especial em julgamento não unânime para novo julgamento do pedido de retificação de julgado, que versa exclusivamente sobre o item 1 do auto. O item 1 do auto, ele versa sobre creditamento decorrente da tributação incidente em operação interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Especificamente, como o lançamento de parcelas do SIAP atreladas ao lançamento da nota fiscal 78218, emitida pelo estabelecimento da Petrobras, localizado em Macaé, com o CFOP 6552, ou seja, transferência de bens do ativo imobilizado.
A decisão inicialmente proferida em sede de recurso ordinário, ela havia considerado uma premissa fática falsa, ao indicar que não havia prova nos autos de apresentação do SIAP do estabelecimento fluminense, onde teve origem a operação de transferência do ativo, de modo a comprovar o lastro do crédito. Nesse ponto, esclareceu-se na retificação de julgado que o SIAP do estabelecimento fluminense encontrava-se sim encartado aos autos, as folhas 1310 e 1312. Nas folhas 1310, está escriturada a entrada do ativo no estabelecimento fluminense, esclarecendo-se que a nota fiscal de número 908 é justamente a que transfere a propriedade do fabricante ao adquirente original localizado em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Nas folhas 1312, é possível verificar o registro do SIAP descrito como baixas do ativo imobilizado, onde resta indiscutível que não houve aproveitamento de crédito no estabelecimento fluminense. A nota fiscal de transferência do estabelecimento fluminense para o estabelecimento paulista é a de número 78218, que é objeto dessa autuação. A referência equivocada acerca da demonstração da origem do crédito nos documentos fiscais falsamente induziu em erro os julgadores quando da apreciação do recurso ordinário na primeira oportunidade, impactando significativamente o direito de defesa do contribuinte, razão pela qual a integração da decisão, quando da retificação de julgado, fatalmente levou à alteração da conclusão da decisão. Nesse ponto, ainda que seja outra decisão proferida nesse momento, o que de forma alguma espera a contribuinte, é de rigor que os fatos sejam devidamente esclarecidos nessa nova decisão a ser proferida, em prol da busca da verdade material, bem como do justo julgamento a ser proferido também pela Câmara Superior, na hipótese de novamente submetida a recurso especial. Voltando à retificação de julgado, ora em pauta, como bem salientado pelo voto vista do juiz Edson Aurélio Corazza, na Câmara Superior, corrigida a premissa fática falsa, que foi considerada pelo julgador, necessária a adequação do direito ao fato retificado. Os bens objeto da transferência saíram do estabelecimento da Petrobras, localizado no estado do Rio de Janeiro, sendo do Rio de Janeiro, portanto, a competência para a incidência do imposto quando da saída dessas mercadorias. Nesse sentido, atenta a expressa previsão da legislação carioca acerca da incidência do imposto na saída de mercadorias do estabelecimento contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, o estabelecimento remetente destacou e recolheu o imposto. Em verdade, tal ponto sequer foi contrariado pelo fisco ou em julgamento, parecendo incontroverso que a indicação de que o destaque do imposto estava em conformidade com a legislação fluminense. O fato em conteste é que houve a transferência de bem do ativo com o destaque do imposto, porque assim determinava a legislação carioca, e, consequentemente, possibilidade de aproveitamento de crédito, já que houve a devida baixa da mercadoria no livro fiscal do estabelecimento localizado no Rio de Janeiro. Por fim, é importante chamar atenção para o fato de que essa mesma operação que é discutida nesses autos, também foi objeto de outro auto de infração referente a parcelas de período anterior. No auto de infração 4.010.2518, foram objeto de autuação as parcelas 1 a 8 de 48, não tendo sido mantida a exação fiscal em sede de recurso ordinário naquele outro processo, dado o reconhecimento da legitimidade do crédito apropriado pela recorrente. Diante de todo o exposto, requer a Petrobras seja conhecida e provida a retificação de julgado para a correção do erro de fato em que incorreu a decisão do recurso ordinário, com o consequente e inafastável cancelamento do item 1 do auto de infração. Agradeço a todos pela atenção. Doutora Carolina, parabenizo pela sustentação oral. Devolvo a palavra para o doutor Rubens. Senhores, então, como bem expôs a doutora Carolina, o acórdão anterior, que foi objeto de retificação de julgado, manteve as acusações fiscais. Não apenas por entender equivocamente que não havia o SIAP, mas por entender que prevaleceria a legislação paulista, né? Porque a legislação carioca, ela determina a incidência do imposto em saídas do bem e do ativo imobilizado. A legislação paulista não. Né? Os bens chegaram aqui com imposto destacado no documento fiscal carioca e o fisco paulista não aceitou os créditos. Mas
essa matéria, ela, digamos assim, que ela não é objeto de pedido de retificação de julgado, ainda que eventualmente nós concordemos ou discordemos, nós não podemos entrar nessa seara, porque a retificação de julgado ela se resume à presença ou ausência do SIAP no processo, e qualquer alteração, né, que se faça na decisão, ela tem que decorrer disso. Se o acordo anterior tivesse mantido as acusações fiscais unicamente por supor a ausência do SIAP, e o SIAP estivesse presente, né, aí sim. Mas o acordo, em pedido de retificação de julgado anterior, ele reconheceu a existência do SIAP, mas foi além, né? Julgou as questões de direito, né? Entendeu que, havendo a incidência lá, que haveria o direito de crédito aqui, mas isso foi anulado corretamente pela Câmara Superior, porque em RJ não se muda a premissa de direito do acordo anterior, isso transitou em julgado ali, isso só pode ser alterado em recurso especial. Então, em suma, eu, julgando de novo o pedido de retificação de julgado, eu conheço do pedido de retificação de julgado, reconheço a existência do SIAP, encartado nos autos, as folhas 1310 a 1312, mas isso não me autoriza a cancelar o item 1, que fica então mantido nos termos do acordo anterior, e atendendo ao pedido da FESP, eu aplico a taxa Selic aos juros no auto de infração, nos termos da súmula 10. Então, em suma, eu conheço o pedido de retificação de julgado, lhe dou o provimento, tá? E dou parcial provimento ao recurso ordinário, retificando a taxa de juros para o índice de Selic, mantendo as acusações fiscais, cuja polêmica, né, de direito vai ser resolvida na Câmara Superior. Eu não posso alterar o acordo anterior nisso em sede de retificação de julgado. Então, é isso, senhores. Eu já vou gravar o voto aqui. Doutor Rubens, muito obrigada. Parabenizo pelo voto também. Antes de fazer algumas considerações, eu gostaria de ouvir os colegas, doutor Danilo. Bom dia a todos. Parabéns, doutora Carolina, pela sustentação, doutor Rubens pelo voto. De fato, eu tive cuidado de verificar o processo, e eu acho que até independentemente da exatidão ou não do posicionamento da Câmara Superior, porque de fato foi uma decisão dividida, né, não foi unânime, mas a decisão que prevaleceu foi no sentido de que não poderíamos, né, a Câmara Julgadora, ir além e analisar o tema distante da questão da existência ou não do SIAP. E aí, de novo, né, se de fato essa análise foi além ou não da questão do SIAP, não nos cabe mais, né, porque a Câmara Superior decidiu dessa maneira, que foi além, particularmente até nem sei se concordo, mas como tem essa decisão, não vejo como ser diferente nos modos do voto do Dr. Rubens, então eu vou acompanhar. Muito obrigada, doutor Danilo. Doutor Odilo. Também vou acompanhar o voto do Dr. Rubens. Eu confesso que o doutor Danilo até disse, acho que não concordo, eu tenho uma visão um pouco diferente, mas diante da decisão da Câmara Superior, me parece que não existe outro caminho mesmo, né? Parece que seria até uma questão de ordem processual prática para ser resolvido. E eu participei, inclusive, da discussão desse processo. Eu me lembro aqui, no decorrer aí da sustentação da doutora, eu me lembrei, tivemos uma discussão assim grande a respeito do alcance do pedido de retificação de julgado, mas, de fato, com essa decisão da Câmara Superior, aí esse processo vai ter que retornar, eventualmente retornar, se assim for do interesse do contribuinte, para que seja resolvido lá, ou eventualmente anulada a decisão e retornar para as câmaras ordinárias. Mas, de toda sorte, eu acompanho o doutor Rubens,
Representação, quer fazer alguma manifestação? Não, eu concordo plenamente aí. Inclusive, eu ressalvo que a 16ª Câmara, quando julgou esse auto, a decisão foi por unanimidade aí em relação ao mérito, tá? É isso. Tá certo. Bom, o voto do Dr. Rubens já está registrado. Conhecido, não provido aqui. Então, vamos lá, encerrar debates. Quórum. Votação. Muito bem, então, processo 40.80.021, o pedido de retificação de julgado foi conhecido e parcialmente provido. E com o resultado do recurso ordinário conhecido, aliás, o pedido de retificação de julgado, né, doutor Rubens, ele foi conhecido e provido, e o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Então, no sistema aqui, ele está constando apenas o recurso ordinário, tá certo? Sim. Não sei o que aconteceu, se na hora da Câmara Superior anular, ele anulou o recurso ordinário ao invés do PRJ, mas o que o sistema devolveu para mim aqui foi o recurso ordinário. O efeito é o mesmo, mas, tecnicamente falando, a gente julgou apenas um recurso ordinário e não um PRJ no sistema. Enfim, doutora, então é o recurso ordinário. Então, o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, que me parece que o que deveria... Bom, enfim. É, claro, com certeza. Coisas de sistema, né? A gente deveria estar julgando primeiro o PRJ, depois ele abriria o RO para o resultado, mas enfim, só Sim. tem RO aqui, então não vamos discutir com o sistema que ele ganha sempre, né? Então, passamos assim. Tá bem. Bom, enfim, encerrar a votação. Bom, então, doutora, esse foi o resultado. O recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Obrigada, desejo um bom dia a todos e peço licença para me retirar da sessão. Obrigada, bom dia, doutora. Vamos ver aqui, encerrar o julgamento. Vamos lá, agora o próximo processo é o 41.48.461, CBD, processo de relatoria do doutor Odilo, é um recurso ordinário. Doutor Odilo, o processo já está aberto para edição e a doutora Gabriela está presente para a realização da sustentação oral. Se o senhor puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo à doutora Gabriela. Bom dia a todos. É apenas uma acusação fiscal. No Estado de São Paulo, né, quando as mercadorias estão sujeitas à substituição tributária, se elas forem provenientes de outro Estado da Federação, tem o recolhimento antecipado de que trata o artigo 426-A. Ocorre que a recorrente ela tem um regime especial que permite que ela não faça esse recolhimento a cada entrada de mercadorias. Ela compensa com eventuais restituições a que ela teria direito no caso dela enviar mercadorias para outro estado, né? Então, através do regime especial, ela faz, sem prévio exame do fisco, ela compensa esse débito das entradas com os valores que ela, no entender dela, ela teria direito à restituição. Ocorre que o fisco examinou esse procedimento de restituição
feito pela recorrente, né, a priori, e não homologou esses créditos, né? De modo que a recorrente, então, foi notificada a fazer o recolhimento do imposto devido na entrada de mercadoria, né? Por conta de que não foi reconhecido esse direito ao crédito decorrente de operações de saída, não foi homologado pelo fisco. E tendo em vista também que não houve o atendimento à notificação, então foi lavrado o auto de infração, apenas um item, né, referente à cobrança do imposto, que deveria ter sido pago na entrada, mas por conta do regime especial, ele foi compensado pela recorrente. É a breve síntese dos fatos. Doutora Odilo, muito obrigada. Doutora Gabriela, bom dia. Bom dia a todos, mais uma vez. Agradeço a oportunidade de falar mais uma vez aqui nessa outra Câmara. Já foi muito bem relatado aqui o caso pelo ilustríssimo relator, só quero chamar a atenção para alguns pontos. Tivemos aqui, faz pouco tempo, um julgamento muito parecido. Trata-se, então, de falta de pagamento do ICMS-ST antecipado, né, da operação própria, que é pago com crédito de ressarcimento ICMS-ST pela recorrente, de acordo com o regime especial firmado com o Estado de São Paulo. Ocorre que essa cobrança, independente da legitimidade desse crédito e também da presunção de que se levou à glosa desse crédito, essa cobrança pelo 426A do imposto antecipado na entrada do Estado de São Paulo não tem previsão na legislação de São Paulo. Está somente em ato infralegal, que é o 426A do regulamento do CMS. E, como se sabe, o STF concluiu pela impossibilidade da exigência dessa antecipação do recolhimento do CMS com base em ato infralegal. Como também muito bem observado aqui nesta outra Câmara pelo ilustríssimo relator Galderize, não houve modulação nesse julgamento do tema 456 do STF, inclusive o Estado de São Paulo estava como amicus curiae no julgamento desse repetitivo. E também, contrariamente ao decidido pela decisão do TJ, a Lei 6.374 não está autorizada a cobrar da recorrente antecipado, o ICMS antecipado na entrada do Estado da operação própria, conforme pretendido pelo 426A, e ainda que se fale que o artigo 62 da Lei 6374 autorize essa cobrança na entrada do Estado de São Paulo, ele fala sobre a antecipação do ICMS-ST das entradas subsequentes. Este antecipado do 426A é o antecipado da operação própria, certo? Então, por isso, inclusive, a segunda Câmara vem cancelando todos os autos de infração com a cobrança no 426A. As outras câmaras estão, quando não cancelando, estão convertendo em diligência para que a PGS manifeste sobre. Então, pedimos que o nosso recurso... e muito importante lembrar também que a recorrente teve a seu favor coisa julgada sobre o tema, ela ajuizou um mandado de segurança para que tivesse individualizado, né, o seu direito. Então, houve o trânsito em julgado em 2021, onde se reconheceu que ela não deve ser compelida ao recolhimento do 426A, porque ele está previsto apenas em ato infralegal, com base no que foi decidido, inclusive, no tema 456 do STF. Então, rogamos para que o nosso recurso ordinário seja provido, ou então que haja a conversão em diligência. Muito obrigada. Doutora Gabriela, parabenizo pela sustentação
e devolvo a palavra ao doutor Odilo. Eu já estou registrando o voto, de modo que já vai estar. Então, como já havia dado uma breve explicação, e também agora com as considerações da patrona, trata-se de falta de pagamento do imposto, tendo em vista que, como houve um recurso especial, como houve a concessão de um regime especial, esses recolhimentos não eram feitos a cada entrada de mercadorias. Era compensado com créditos sujeito a posterior homologação, o que não ocorreu. Então, foi expedida uma notificação para que se fizesse o recolhimento, cujo não atendimento ocasionou a lavratura do auto de infração. A recorrente, em seu recurso, inicialmente, ela argumenta que o TIT, quer dizer, ela não concorda com essa não homologação dos créditos, ela entende que ela tem direito à homologação dos créditos e que o TIT teria competência para examinar esse pedido de compensação. E também, então, ela faz aqui uns questionamentos referente ao modelo 1, modelo 3, que ela teria apresentado novos arquivos, né? E também ela cita esse tema da repercussão geral 456, que, no entendimento da recorrente, né, o Supremo decidiu essa questão. E também ela cita um mandado de segurança que a desobrigaria de fazer esses créditos. Inicialmente, eu me reporto à decisão de primeira instância, e no item 9.1 do voto, como bem observado pela decisão ACO, tendo em vista o regime especial concedido à autuada, foi expedida a notificação antes da lavratura do AIM em tela, dando ciência do indeferimento do pedido, bem como para que fosse promovido o devido recolhimento do tributo, sem que haja provas nos autos do cumprimento da solicitação fiscal. Conforme esclarece o julgador de primeira instância, em virtude do regramento especial concedido pela administração tributária, o contribuinte tem as seguintes prerrogativas: não recolher antecipadamente o ICMS a cada entrada de mercadoria sujeita à substituição tributária, oriunda de outra unidade da federação, conforme sistemática imposta aos demais administrados, pelo artigo 426-A. E compensar sem prévia análise fiscal o débito acima referido, mediante a utilização dos créditos provenientes do ressarcimento previsto no artigo 269, inciso 4, diretamente da Guia de Informação e Apuração, GIA, procedimento sujeito a verificação posterior. Ocorre que, não sendo atendido qualquer dos requisitos estabelecidos, o pedido de compensação deve ser indeferido, isto é, o direito à compensação não é automático e restrito. A legitimidade da compensação depende da observância da integralidade dos procedimentos descritos na Portaria K 1799 e no próprio regime especial. A impugnante protocolou requerimento junto à DRT de sua circunscrição, sendo todos indeferidos.
por parte das autoridades competentes, de tal forma que a matéria encontra-se exaurida no âmbito administrativo. Nesse sentido, de acordo com o artigo 93, inciso 1 da Lei 13.457/2009, não se compreende na competência das delegacias tributárias de julgamento, nem do TIT, as questões relativas a pedidos de compensação ou de restituição de tributos e demais receitas. Conforme observado pela direção à qual o fato de ter sido apresentado novo arquivo determinado modelo 1, com valor maior de ressarcimento, não garante que o valor original utilizado anteriormente por meio de lançamento em chia estivesse correto ou fosse o piso do ressarcimento. Ao contrário, tal apresentação ocorreu como uma nova oportunidade deliberadamente concedida pelo fisco, o que indica que os primeiros arquivos apresentados já continham distorções. Salienta o ilustre jogador de primeira instância que foram analisadas as 5 mercadorias de maior representatividade com relação ao quesito valor do imposto a ser ressarcido para o período solicitado. E o resultado foi que, para todas elas, havia irregularidade nos controles adotados pelo contribuinte. Ocorre que, conforme consta da direção à qual, se as mercadorias analisadas não são as mais, se as mercadorias analisadas são as mais representativas e se todas essas amostras havia 100% de inconsistências, não havia outra alternativa a não ser o indeferimento do pedido, por óbvio descumprimento da portaria CAT 1799 e, consequentemente, do regime especial concedido. O relatório fiscal que fundamentou o indeferimento do pedido de ressarcimento assegura que existiam mercadorias que integravam o pedido de compensação que não constavam no registro de inventário. Conforme consta da decisão a qual o relatório complementar anexado aos autos, folhas 1544 a 1590, aponta ainda outras inconsistências que tornam mais robusto o indeferimento do pedido de compensação, por não observância das disposições da portaria 1799. No entendimento do ilustre jogador de primeira instância, o referido documento sugere que a autuada teria supostamente emitido notas fiscais para documentar saídas fictícias de mercadorias para outros estados, acarretando aumento do valor do imposto a ser ressarcido. Destaca ainda o relatório que, de 50 produtos analisados em relação ao saldo inicial do exercício de 2017, em 31 deles havia inconsistências entre os valores constantes no controle de estoque, mercadorias enquadradas na substituição tributária, no modelo 3, e aqueles consignados no registro de inventário, e 18 deles sequer constavam no registro de inventário. Demonstra também divergente entre o saldo final de agosto de 2017 e o saldo inicial de setembro de 2017, no tocante à quantidade de produtos, quanto aos saldos da base de cálculo de retenção, o que demonstra que houve um exame aprofundado por parte do fisco, não se limitando à debatida análise amostral. Com relação ao controle de estoque, como consta da decisão a qual, referente aos documentos juntados às folhas 159 e 157 da acusação fiscal, a mesma mercadoria teve o estoque inicial em janeiro de 2017 na quantidade de 3.329, relatório modelo 3, entrega no período de ressarcimento de janeiro de 2017, e de 1.756 litros de inventário. Houve, nesse caso, uma diferença de 1.573 unidades dessa mercadoria, entre o que se alega possuir, segundo o seu relatório modelo 3, e o estoque inicial apresentado em serviço de registro de inventário. No item 433 do relatório fiscal, as folhas 255 a 258, relativamente ao produto código 103.694, FIT-R, informando que se havia somente 1.753 itens desse produto, o registro de inventário em janeiro de 2017. Então, todos os produtos já haviam sido consumidos no mês de janeiro de 2017. Soma de todas as saídas, código 17, modelo 3, para esse item.
tendo em vista que o estoque inicial declarado no relatório modelo 3 é diferente daquele informado aos registros fiscais, registro de inventário, no início do ano. Entendemos que tal impacto em todos os meses subsequentes. Como observado pela decisão ACO, a análise do arquivo do controle de estoque modelo 3 revelou que o estoque inicial desse produto é incompatível com o valor declarado nos seus registros fiscais, registro de inventário, desde o seu início, em 1 de 2017, tendo reflexo no estoque inicial do pedido de ressarcimento gerado pelo processamento, para esse período, que é de setembro de 2017. Pelo exposto, verifique-se que a infração está devidamente caracterizada, de modo que, no meu entendimento, as alegações do recorrente não infirmam a acusação fiscal. Aí eu também me reporto aí a parecer da douta representação fiscal. No item 10.1, pelo exposto, como apontado pela douta representação fiscal, o fisco demonstrou nos autos as inconsistências acima expostas. Não se tratando de presunção, existem divergências expressivas entre os controles apresentados e os montantes separados pelo fisco da análise dos arquivos, ou seja, as inconsistências foram apuradas em 100% das amostras analisadas pelo fisco, extraída dos arquivos digitais entregues pela recorrente, de modo que não foram identificados pelo FR autuante quaisquer amostras com regularidade e pertinência com os arquivos fiscais da recorrente, sem inconsistências ou sem diferença de estoque. Ademais, o trecho mencionado cita a grande quantidade de espécies de mercadorias constantes no pedido de ressarcimento e que sequer aparece no livro Registro de Inventário da autuada, de modo que não há como se acolher o entendimento da recorrente de que as inconsistências não teriam sido demonstradas. É evidenciado acima que os erros são inúmeros, impactando de forma essencial e expressiva o montante do crédito apurado, de modo que determinados os erros identificados pelo fisco não há que se falar em lançamento baseado em mera presunção. Quanto à alegação da recorrente quanto à existência de mandado de segurança, como apontado pela douta representação fiscal, a petição inicial do mandado de segurança, impetrado pela recorrente em índice consórcio ativo, consta as folhas 1919 e 1957 destes autos, note-se que o pedido abarca, de fato, período futuro, especificamente folhas 1956 e 1957, sendo a petição datada de 26 de agosto de 2020, não havendo questionamento específico de cobranças pretéritas ou de lançamentos fiscais já efetuados em curso, tais como o presente aí. Desse modo, aquela decisão apenas referente a períodos futuros e da impetração, não podendo abarcar o presente débito, relativo à GIA de outubro de 2017. Observador da representação fiscal, que no tocante ao julgamento RE 598-677, Rio Grande do Sul, que ensejou o tema 456, em série de repercussão geral, tratou especificamente de norma questionada de legislação do Estado do Rio Grande do Sul. Não cuidou de forma particular do específico artigo 426-A, norma hora discutida. Contudo, no tocante à exigência do requerimento antecipado de que trata o artigo 426, já entendo pertinentes as seguintes considerações. A recorrente anexou aos autos uma decisão proferida em sede de recurso ordinário, da qual eu fui o relator. E, por voto de qualidade, né, o recurso foi provido. O recurso contra o impugno foi provido por voto de qualidade. Acontece que essa questão está pendente na Câmara Superior, porque a Fazenda interpôs recurso especial. Então, no meu entendimento, eu faço menção ao
a Constituição Federal, artigo 7º, a lei complementar. Então, item 10.6. Pelo exposto, de acordo com o artigo 150, parágrafo 7º, a lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto de contribuição, que o fato gerador deve ocorrer posteriormente. Aí eu cito a Lei 87/96, e também aqui no item 10.11, no Estado de São Paulo, a sistemática de antecipação do imposto na entrada de mercadoria sujeita à substituição tributária proveniente de outra unidade da Federação está disciplinada pela Lei 6374 e pelo regulamento do ICMS. A Lei 6374 dispõe, em seu artigo 2º, o qual faz o gerador do imposto, em parágrafo 3º-A, poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes da forma estabelecida pelo Poder Executivo. E também no artigo 60 da Lei 6374, poderá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto, devido pela operação ou prestação subsequente, com a fixação de valor desse, se for o caso, das seguintes situações, dentre outras: entrada em território paulista de mercadoria ou recebimento de serviço originário de outro Estado ou do Distrito Federal. Entrada de mercadoria em estabelecimento de contribuinte ou recebimento de serviço. Em razão das operações e prestações efetuadas por contribuinte que se opera em períodos determinados. Então, no item 10.12, pelo exposto do Estado de São Paulo, a Lei 6374, em seu artigo 60, estabelece que poderá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto devido pela operação ou prestação subsequente, com a fixação do valor deste, se for o caso. Eu sei de medicamentos aqui, mas não. Depois eu vou fazer uma correção, porque seria mercadoria sujeita à substituição tributária. Ademais, o artigo 28 da Lei 6374 veda o afastamento de dispositivo legal sob o argumento de inconstitucionalidade, nos termos ali prescritos, razão pela qual entendo que não merece acolhido os argumentos da recorrente do tocante à legalidade da cobrança ativa de antecipação do ICMS, nas aquisições de mercadoria sujeita à antecipação do recolhimento do imposto proveniente de outro Estado da Federação. Cabe ressaltar que, como consta da acusação fiscal, a infração de falta de pagamento do imposto decorre do indeferimento de seu pedido de restituição, baseado no regime especial, processo tal, haja visto que não foram observadas as condições estabelecidas no referido regime especial, e já anteriormente apontadas, estando a infração fiscal devidamente caracterizada, de modo que deixe acatar a solicitação da recorrente de realização de diligência, haja visto que os argumentos apresentados na defesa foram devidamente analisados pela decisão ACOM. Do exposto fica mantido o item 1.1. Com relação à correção do valor básico da multa, né, nós temos assunto simulado, súmula 13/2018. É legítima a atualização do valor básico da multa punitiva nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374. Então, ante o exposto, eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Em relação à taxa Selic, esse auto já foi lavrado já de acordo com a nova legislação, conforme a decisão ACOM. Doutor Odilo, parabenizo pela análise do voto, pela análise do processo e pelo voto. Doutor Danilo. Bom, primeiramente, parabéns, doutora Gabriela, pela sustentação, doutor Odilo, pela exposição, relatório e voto. Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte: pelo que eu ouvi, doutor Odilo, a afirmação de que o mandado de segurança da autuada
não poderia ser aplicado ao caso porque ele seria posterior a esse lançamento. É isso mesmo? Porque na minha verificação aqui, ele é anterior. Ele é de 2020, o lançamento é de 22. Ele é posterior à lavratura, né? Exato. Não, ele é anterior à lavratura. Agora, se for considerado mandado de segurança, então ela vai perder o objeto do recurso ordinário, né? Que, havendo decisão judicial, o contribuinte renuncia à esfera administrativa e aí a questão é decidida no âmbito judicial, né? Então, se a gente considerar que há mandado de segurança, mas pelo que eu vi dos argumentos da representação fiscal, esse mandato de segurança não atinge o auto em questão. A petição seria para casos futuros, né? Eu acho que há informação, inclusive, de que ele transitou em julgado, né? Ou transitou em julgado, mas o entendimento é que ele não se aplicaria para o presente caso, pena de perda do objeto do recurso ordinário. A doutora Gabriela quer fazer algum esclarecimento? Só para esclarecer, ele foi lavrado após o trânsito em julgado, inclusive, esse auto de infração, e também não há concomitância, porque a gente não fala especificamente desse auto de infração, então não há renúncia. Nós falamos da exigência em si do 426A, mas não falamos desse auto de infração ou dessas operações específicas. A gente discutiu a matéria, inclusive antes da lavratura desse auto de infração. O processo acabou antes da lavratura desse auto de infração. Então, não houve concomitância e nem deixamos de poder discutir aqui. Obrigada, doutora. Eu acho que a concomitância ela é latente, assim, né? Porque o mandado de segurança ele questiona exatamente a incidência do 426A, né? E aí tem o reconhecimento da invalidade do 426A no mandado de segurança. Mas eu acho que o ponto central é que a coisa julgada se formou antes da lavratura, né? Então há um vício, me parece que é um vício no lançamento, né? Em desalinho com decisão judicial que impediria o lançamento com base nesse dispositivo, em desfavor desse contribuinte em particular. Doutor Isabel, também considerando aí as considerações do doutor Danilo, com isso fica invalidado o regime especial e fica invalidado também esses ressarcimentos, né? Ficam tudo invalidado, porque o regime especial que a recorrente se utiliza, né? Tacitamente ela reconhece a validade do artigo 426A, senão não haveria por que ela utilizar do regime especial, né? O regime especial ficaria prejudicado. Outra coisa, doutor, eu precisaria fazer editar o relato, pudesse abrir. Poderia fazer uma observação? Claro. Então, olha lá na página 1956-57 dos autos, o mandato de segurança ele foi impetrado em 26 de agosto de 2020. O que a gente fala no parecer, ele abarcaria, mesmo com o trânsito julgado, fatos geradores de 2017. Ele poderia abarcar... Doutor Nelson, seu som está cortando muito, está difícil de ouvir, tá? Só te avisando. Vê se melhorou agora. É porque não está com o negócio, está falando direto no som do Note, né? Tem que falar olhando para ele com a voz bem perto, senão ele corta. Entendi. Então, na verdade, o que eu falo... Vê se melhorou agora, Rubens. Sim, agora está bom, agora está certo. Então, o que eu falo é que a gente ressalta no parecer que um mandado de segurança impetrado em 26 de agosto de 2020, ele não poderia abarcar fatos geradores de 2017. Essa é a minha ressalva aí.
Eu tinha, até posso fazer um complemento, doutor Isabel? Claro. Eu tinha, doutor Nelson, eu tinha verificado exatamente essa posição da representação fiscal na manifestação, até por isso que me chamou a atenção o voto do doutor Odilo. Porque eu acho que exatamente o ponto de distinção aí de uma ação preventiva, de uma ação repreensiva, é a existência do lançamento em si, né, da concretização aí do crédito tributário, e não do fato tributável, né? Como o fato tributável ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação, mas o lançamento é posterior, eu penso que ele está abarcado. Minha posição, né? Eu estou olhando aqui, agora achando os documentos aqui, olhando. Doutor Rubens quer fazer algum comentário? Vai aguardar o doutor Odilo fazer alguma retificação no voto? Bom, enquanto o doutor Odilo faz a retificação, presidente, eu declaro que eu acompanho o voto do doutor Odilo. Com relação à ação judicial, doutor Danilo, eu sou do parecer que ela não pode atingir os fatos geradores anteriores, né? Mesmo porque, se atingisse, aí cairíamos naquela hipótese de que o contribuinte perderia o direito de litigar aqui. Né? Se ele está discutindo algo que se relaciona a esse lançamento no Poder Judiciário, ele não tem o direito de litigar aqui. A doutora Gabriela foi bem enfática, né, em dizer que aquela ação judicial nada tem a ver com esse lançamento aqui. Então, e ainda que se considerássemos que essa ação judicial afasta a necessidade de se recolher o imposto por antecipação em relação a fatos anteriores ao ajuizamento, cairíamos também naquilo que o doutor Odilo falou. Todos os créditos que ela tomou em relação a esses recolhimentos seriam indevidos, então, né? Porque se aquele recolhimento foi irregular, o crédito referente a esse recolhimento automaticamente tem que cair, né? Então, assim, se a gente entender que o resultado dessa decisão ele não tem modulação, cria uma coisa um pouco caótica, né? Porque todos os créditos, então, são indevidos, todo o uso do regime especial dela tem que ser autuado, entende-se, perde-se uma segurança jurídica de operações anteriores feitas ao abrigo da lei e que fica uma situação muito caótica, digamos assim, né? Então, eu acompanho esse entendimento da representação fiscal, que o MS ele surte efeitos a partir da sua impetração e que não se pode atingir fato passado, um fato jurídico efeito anterior, né? Mesmo porque isso iria gerar aí um certo caos aí na escrita fiscal do próprio contribuinte, à medida que ele toma regularmente créditos fundamentados nesse recolhimento. Então, se a partir de um determinado momento ele para de fazer o recolhimento amparado numa decisão judicial, tudo bem, ele não recolhe e não se acredita depois. Agora, dizer que o recolhimento anterior também era indevido e se aproveitar dos créditos é uma situação juridicamente confusa, né? Quase que conflitante. Então, eu entendo que devemos acatar a decisão judicial mais modulada e que, com relação a esse auto de infração, os fatos geradores são anteriores, né, a essa ação judicial, e ainda que o auto de infração tenha sido lavrado após o trânsito em julgado, ele se refere a fatos anteriores que eu entendo que não estão abarcados aí nessa decisão judicial. Essa é a minha posição. Perfeito, doutor Rubens. O doutor Odilo já fez a retificação? Fiz era uma alteração só
uma pequena palavra lá, se tem medicamentos, mas na realidade... Assim, não houve modificação da essência. Aqui é genérica, né? São muitas mercadorias. Desculpa, presidente. Tem um outro fato também, doutor Odir, desculpa, com relação ao fundamento da auto-infração, que é a suposta ilegalidade, né, da exigência. Pelo que eu vi desse assunto, aquela ação judicial que se originou no Rio Grande do Sul não tinha lei específica, né, em relação a esse recolhimento antecipado, né? A lei era genérica. O Estado de São Paulo tem a lei genérica, mas tem também a lei específica, né? Então, ele não se enquadra naquela hipótese do julgamento lá do caso Gaúcho, né? Porque nós temos lei específica para amparar o 426-A do decreto. É isso. Doutor Danilo, alguma consideração a mais? Doutor Isabel, se for, eu acho que eu vou estar novamente aqui em 15 dias e acredito que no começo de agosto também. Então, se fosse o caso, eu gostaria de pedir vista. Tá certo. Eu acho que vale a discussão, sem dúvida nenhuma. Doutor Dilo já registrou. Já está registrado. Se o doutor quiser pedir. Vista, acho que já está disponível. Feito. Doutora Gabriela, então o processo sai em vista com o doutor Danilo numa próxima sessão que o doutor Danilo estiver conosco. E se a doutora quiser acompanhar a sessão de julgamento, já sabe qual é o procedimento, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, viu? Bom dia a todos. Bom dia. Dia. Bom, vamos lá, senhores. Agora acho que não temos mais inscritos. Deixa eu só encerrar aqui. Então, agora nós vamos seguir aqui a sequência da pauta. Deixa eu só conseguir voltar aqui. Então, o próximo processo 4082 207, pega importação, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, não temos inscritos para a sustentação oral. Então, se quiser fazer um resumo. Que bom, né? Bom, enfim, esse caso, senhores, trata-se de papel imune, tá bom? Vendas não se sabe para quem vendeu, aquelas situações, tá bom? Então, a acusação fiscal é de falta de pagamento do imposto, em virtude de emissão de notas fiscais, consignando como destinatária a empresa Nova Visão, editora Eireli, com endereço em Curitiba. Tudo simulado, a destinatária nunca existiu de fato. A autuada foi notificada e renotificada a comprovar a veracidade das operações e pelos documentos apresentados e anexo ao presente na visão do auditor fiscal, não logrou êxito. Então, o recurso ordinário foi anteriormente julgado em composição anterior desta 10ª Câmara, onde se deu provimento ao recurso ordinário para cancelar o AIM. Esse acórdão foi cancelado esse acórdão foi anulado na Câmara Superior. Eu destaco esses trechos da Câmara Superior. O contribuinte acostou provas ao longo de todo o processo, juntamente com sua defesa administrativa, em sede de recurso ordinário, até mesmo depois da manifestação da representação fiscal. O acórdão recorrido foi proferido com fulcro nas provas juntadas pelo contribuinte ao longo do processo, inclusive aquelas apontadas pela Fazenda Pública como intempestivas. Não vislumbra no julgado nenhum argumento jurídico a combater a alegação posta nas contrarrazões da representação fiscal, que ela se queixou da intempestividade da apresentação desses documentos. O acórdão anterior não se manifestou, considerou essas provas e cancelou o auto de infração. Então, o processo retornou, foi anulada aquela decisão e voltou, então, para a nova decisão. Então, acusação de falta de pagamento do imposto, remessa de papel imune, destinatário indicado era uma empresa simulada,
contribuinte foi autuado por falta de pagamento do imposto, destinatário, essa Nova Visão Editora, tem um relatório sobre esse estabelecimento juntado às folhas 11 e 31. Houve diligências no local, era uma loja dentro da galeria comercial ocupada por uma outra empresa, e a época em que essa Nova Visão supostamente estaria estabelecida lá, essa empresa já estava lá. Então, assim, essa Nova Visão ela nunca existiu no mundo real. Em 2014, essa Nova Visão, que nem existia, né, no mundo físico, teria considerado verídicas as entradas e saídas de mercadoria indicadas na documentação fiscal, por ela recebido um estoque de 15 milhões de reais em mercadorias. As folhas 15 há um quadro indicando as empresas paulistas que emitiram um alto volume de notas fiscais, indicando a Nova Visão como destinatária, totalizando o valor de dezenas de milhões de reais. 99,6% das notas fiscais indicavam papel imune. Então, tudo indica que essa Nova Visão era usada como destinatário fictício para se vender papel sem pagar imposto, tá bom? Então, não tem dúvidas que essa Nova Visão jamais existiu, a Constituição foi fraudulenta, visava apenas a sonegação fiscal, o sócio ninguém nunca encontrou, enfim, não há dúvidas quanto a isso. O imposto no auto de infração está sendo exigido à alíquota interna, né, nos termos do parágrafo 4º do 36, fala que presume interna a operação caso o contribuinte não comprove a saída da mercadoria do território paulista. O autuado foi notificado várias vezes a comprovar a efetividade das operações e quedou-se inerte. Deixou de informar o nome da pessoa com quem teria entabulado as negociações, não apresentou documento que representasse qualquer negociação, não apresentou qualquer informação a respeito de transporte, tá bom? E ainda o OFR fala o seguinte, olha, um dado curioso é o seguinte, no dia 15/7/2013, foram feitas 6 vendas, sendo uma nota fiscal emitida às 11h15 da manhã e outras 5 às 18h43. E teriam sido, então, utilizados 6 motoristas diferentes, um para cada nota fiscal. 6 caminhõezinhos indo um atrás do outro até Curitiba, cada um com um pouquinho de papel. Enfim, é ridículo, né? E o autuado, ele, sem qualquer base legal, defende a premissa segundo a qual só poderia ser autuado se o fisco comprovasse o seu dolo. Mas o 136 dispõe justamente ao contrário, né? Afirma ainda que as notas fiscais, os pagamentos, além dos canhotos de recebimento assinados, seriam provas da materialidade, da veracidade ontológica das transações, reputa, assim, desnecessário qualquer prova que teria de fato negociado com a empresa que lhe comprou o papel supostamente. Óbvio que não, né? Ele precisa comprovar a veracidade das operações com esse destinatário para validar, né, essas operações dele. E o autuado apresenta a prova que alguém pagou pela mercadoria, mas não se sabe quem. Então, como se trata de imunidade, né, tem que saber se o destinatário fazia jus à imunidade, se esse papel foi usado em situações que autorizam essa imunidade. Então, eu vou dar uma resumida aqui. Então, um minutinho. Então, tá. Quanto à documentação que ele apresentou, foi um relatório medido pela Planners Auditores Independentes em 20/7/2016. E que as folhas 329 aponta que a existência da Nova Visão Editora, tá bom? Se comprovaria em face de vários documentos aqui, do Serasa, do contrato social, do Sintegra, etc. E esse relatório que ele traz, né, o processo diz o seguinte, a Planners Auditores diz o seguinte, nossos trabalhos foram conduzidos para atendimento do objetivo, considerando regras, procedimentos técnicos, científicos, observados na norma brasileira de contabilidade, bababá, os resultados dos trabalhos, desempenho das atribuições, nossos profissionais, melhores esforços, nananã. Senhores, a inscrição estadual da Nova Visão estava cancelada em 2014. Cancelada a inscrição estadual. E 2 anos depois,
A Planners, auditores independentes, produz um documento técnico falando, atestando a existência da empresa. Assim, é uma coisa vexatória até, né? Assim, assinado, pelo amor de Deus, né? Então, a Planners Auditores apresenta um relatório concluindo pela existência e regularidade de uma empresa cassada pelo fisco 2 anos antes. Data vênia, tal documento carece de credibilidade. Ao meio do julgamento do recurso ordinário, o autuado juntou nova documentação, e-mail, telefonema, MSN, em suas tratativas com a Nova Visão. Só não traz as provas desse contrato, desses contatos, né? Então, falou que teria tratado as vendas com o sócio, Rafael Pires, que encontra-se em local incerto e não sabido. Então, eu atendo às alegações da douta representação fiscal e deixo de conhecer da documentação juntada pela autuada das folhas 375-408 e 411-476, pois foram trazidas ao processo após o início do julgamento do recurso ordinário, sem qualquer justa causa, sendo que, como já exposto, traz informações inócuas que não comprovam a efetividade das operações com a Nova Visão. Na verdade, todo o conjunto probatório, incluindo as argumentações defensórias, aponta para a fraude fiscal estruturada. E o autuado possui realmente um robusto histórico de operações fraudulentas. Então, eu mantenho a acusação fiscal, multas conforme a lei, atualização do valor básico, súmula 13, multas mantidas sem redução nos termos do 527-A, que as acusações propiciam falta de pagamento do imposto, juros, súmula 10, Selic. Então, eu conheço o recurso ordinário, dou o seu provimento parcial apenas no que se refere aos juros, para retificá-los na taxa Selic. Esse é o voto, senhores. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto, pela análise. Eu estou olhando aqui, eu estive no julgamento do recurso especial. Sim. Mas eu me dei por impedida e eu não consigo encontrar aqui, talvez eu tenha me enganado aqui no momento de me dar por impedida, porque na verdade eu não participei. Esse voto era do doutor Juliano, era da 10ª Câmara, mas era do doutor Juliano, eu não tive participação. Ah, que bom, doutor Isabel. Então, eu acho que eu tenho uma vaga lembrança que teve um processo que eu acho que porque eu já tive, acho que o processo dessa mesma autuada, e talvez ali na hora eu tenha me confundido e me dei por impedido. Então, mas ainda que a senhora tivesse impedida na superior, não estaria impedida nessa instância ordinária. Né? É só isso que eu estou aqui pensando, mas como eu me dei de toda sorte, né? Como eu me dei por impedida lá, porque então o impedimento é quando você atua na outra instância, né? No mesmo processo. Sim, na mesma instância, sim. Tudo bem. Sim. Se a senhora tivesse votado lá na superior, aí não sim. poderia, sim. É que eu estou tentando buscar aqui porque eu acho que eu me dei por impedida, foi algum engano que eu ali na Câmara Superior, porque eu não encontro nenhum outro motivo, né? Bom, mas se a senhora quiser abrir aqui a tela, eu já vou registrando o voto. Pois não. Doutor Danilo. Bom, parabéns, doutor Rubens, pelo voto, pela explanação. Eu acho que o grande ponto aí foi realmente o voto, a decisão da superior impedindo a análise dessas novas provas colacionadas, né? Então, se o que justificou o resultado anterior foram tais provas e agora elas não podem ser consideradas pelo entendimento da superior, então eu acho que... Desculpa, doutor Danilo, a Câmara ela não impediu, tá? A análise. Ela pediu que... É porque houve uma omissão no acordo anterior, que ele não apreciou o pedido da representação fiscal para que não se conhecesse das provas. Mas a Câmara Superior não afastou essas provas. Ela diz assim, olha, faça a análise, né? É porque a representação fiscal se queixou e anteriormente ninguém falou nada. Então, eu fiz a análise, né? Falei assim, olha, realmente é intempestivo, não tem justa causa nenhuma, mas
argumentando, eu expus o conteúdo, né, disso para ver que, olha, nem que se conhecesse, daria para... teria algum efeito, né, na decisão. É só porque isso, doutor Danilo. Obrigado. eu tinha entendido que havia. A primeira impressão que eu tive foi exatamente nesse sentido, de que se falou sim em ausência de respeito a contraditório e tal, né? Pela juntada extemporânea aí das provas, Sim, mas como depois avançou e disse que elas não poderiam ter sido produzidas, eu achei que já tinha até uma trava posta lá na superior. talvez tivesse ficado uma situação nebulosa, sim, mas de qualquer Né? maneira, eu fiz eu Sim, falei, olha, não conheço porque é intempestiva, e expus um pouco do conteúdo para que não ficasse uma coisa assim, puxa vida, né? A pessoa trouxe provas cabais, né, e a gente não vai olhar, né? Mas pois não, é, mas isso. nesse caso é tudo protelatório mesmo, então eu não conheci e expus o que tinha lá dentro para que não ficasse uma coisa assim, como se a gente estivesse fechando os olhos para uma materialidade que fosse apta a cancelar a autoinfração, né? Entendi. O que tinha me incomodado era exatamente esse rigor na questão da produção da prova, processo administrativo e tal, né? Sim, Mas, sim. enfim, eu tinha entendido que isso já estava superado, né? Mas eu vou acompanhar o voto do Dr. Rubens, só registrando essa questão no meu entender, de ser possível produzir prova, evidente que não a qualquer tempo ou em qualquer circunstância, mas que isso seja um pouquinho relativizado em ambiente administrativo, desde que resguardados a possibilidade da representação fiscal se manifestar, enfim, baixar em diligência o caso, né? Mas é só isso mesmo. Obrigada, doutor Danilo. Doutor Odilo, Acompanho o relator. representação, quer fazer algum registro? Nenhum registro. Tá bem. Apenas para, aqui, em complemento ao que o doutor Danilo disse, o doutor Rubens já me conhece, ele sabe que normalmente eu aceito o documento ainda que ele seja intempestivo, mas depende, obviamente, dos documentos, né, os motivos pelos quais esses documentos foram apresentados posteriormente. Mas neste caso, eu entendo que o Dr. Rubens ele fez uma abordagem interessante e justificando as razões pelas quais ele não aceita. Tem, inclusive, uma questão, um lapso temporal que ficou inexplicado, né, Dr. Rubens, quando a empresa já estava, acho que, com a inscrição cancelada e veio o laudo posterior, quer dizer, acho que essa linha aí de tempo não ficou muito bem explicada. Então, eu não tenho motivos para não acompanhar o Dr. Rubens. Então, bom, senhores, acho que os debates são suficientes. O Dr. Rubens já registrou o voto. Então, vamos lá, encerrar debates, verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, o processo 48.207, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, ok, voltando agora, nós temos mais um processo, 4143, 10.2, 4143.102, Gran Petro, processo também de relatoria do Dr. Rubens. Não temos inscritos, Dr. Rubens. Sim, presidente. Esse auto de infração é uma auto de infração de falta de pagamento do imposto, onde o que se discute aqui não é a incidência, mas o momento de pagamento, tá? É um imposto ST na importação de combustível de aviação,
tá? E havia uma polêmica antes de 2017 do momento em que isso deveria ser recolhido, tá? Porque havia uma regra que dizia que esse imposto ST seria pago em conjunto com o pagamento do imposto da importação. E havia uma outra regra que diferia esse momento do pagamento do imposto da importação na saída, tá certo? Então, até 2017, havia uma situação assim que teve que ter uma decisão normativa CAT, número 1317, para fixar o entendimento que, nesse caso dessas importações de combustível de aviação, o imposto ICMS-ST é pago no desembaraço aduaneiro. E qual que é a grande diferença? Esse pagamento no desembaraço, ele é por guia de recolhimento especial. É dinheiro entrando no caixa. Na saída, ele é lançado em conta gráfica, tá? E é compensado com crédito. Então, é por isso que tem toda essa, né? Não é simplesmente uma questão, poxa, mas se ele pagou na entrada ou na saída, né? Por que tanto barulho, né? É porque um entra dinheiro, o outro abate com crédito. E essa é a questão, tá? Então, eu vou passando aqui diretamente ao voto. Então, acusações de falta de pagamento do imposto em operações de importação de gasolina, de aviação, e o fisco afirma que o ICMS-ST deveria ter sido pago no momento do desembaraço aduaneiro, nos termos 412 do RICNES, ao passo que o autuado sustenta que o recolhimento estava diferido para o momento da saída do combustível do seu estabelecimento, nos termos do artigo 421 do RICNES. Além disso, em relação a uma ODI, uma declaração de importação, né, o autuado alega tratar de declaração de admissão entre imposto aduaneiro, desobrigando ao imediato recolhimento do ICMS, e uma outra EDI, ele sustenta a isenção. A decisão recorrida, ela afastou a multa aplicada e seus consectários em relação ao subitem 1.2 do AIM, tendo em vista a existência de depósito judicial, né, ao qual alude o artigo 151, inciso 2 do CTN. Além disso, deixou de apreciar a matéria relacionada ao mérito referente aos subitens 1.2 e 1.3, em vista da existência de ação judicial em julgamento no Poder Judiciário. Não há controvérsia a respeito desses pontos da decisão recorrida. O mencionado afastamento da multa tem previsão na súmula 14 desse TRIT, ressalvando que os respectivos juros também estão afastados. É inquestionável que o autuado discute no judiciário o mérito das acusações fiscais referentes aos subitens 1.2 e 1.3. Então, eu nego o provimento ao recurso de ofício. Esse recurso de ofício, ressaltando, é apenas sobre o afastamento da multa em relação ao subitem que teve o depósito judicial, tá? Então, no recurso ordinário, não abrange o mérito dos subitens 1.1 e 1.2, tá certo? Então, a questão referente à realização do controle de qualidade que ele alega é uma questão interna da Secretaria da Fazenda, não é elemento previsto em lei como necessário à constituição do crédito tributário, e é irrelevante se foi ou não juntado os documentos referentes à sua realização. Quanto ao mérito, o autuado distribuidor de combustíveis importou combustível de aviação e o revendeu. É mercadoria sujeita à solução tributária, cabe ao autuado o recolhimento do ICMS-ST, e ele disse que recolheu na saída do produto do seu estabelecimento. E o fisco afirma que tal recolhimento deveria ter sido promovido no desembaraço. Não se trata apenas de uma questão de momento, como eu disse, né, mas é uma questão que envolve compensação ou recolhimento com guia de recolhimento especial. O contribuinte, ele aponta respostas a consultas tributárias. Uma de 2003 e outra de 2011. A de 2003 é de 20 anos atrás, anterior à decisão normativa CAT 3 de 2017, que dispõe em sentido contrário, e essa decisão normativa expressamente revoga as manifestações anteriores em sentido contrário, tá bom? Então, essa resposta de 2003, ela está fulminada pela decisão normativa CAT 3 de 2017.
Quanto a essa outra resposta de consulta de 2011, ele fala assim que as operações de importação o fisco considera como operações internas, mas isso não afasta a situação aqui, tá? Assim, do momento em que o imposto tem que ser recolhido, tá certo? Então, eu deixo de considerar essas duas consultas. As duas normas objeto da controvérsia, os artigos 421 e o 412. Vamos lá, o 421 faz o seguinte: o lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações anteriores com querosene de aviação, gasolina de aviação, etc., fica diferido para o momento em que ocorrer a sua saída do estabelecimento distribuidor do combustível, como tal definido e autorizado por órgão, Bom, a DNCAT 3 de 2017 diz o seguinte: substituição tributária nas operações com querosene de aviação importado. Para verificação de sistemática aplicável nas operações com querosene de aviação importado, as normas estabelecidas pelos artigos 412 e 451 do RICMS devem ser analisadas de forma conjunta. O artigo 412 prevê disciplina específica para a tributação do querosene de aviação importado, afastando a regra geral do diferimento nas operações anteriores à saída do distribuidor de combustíveis. Portanto, a sistemática aplicável ao querosene de aviação importado é a seguinte: o importador paga, até o momento do desembaraço aduaneiro, o imposto relativo a todas as operações da cadeia. Se realizar operações com distribuidor de combustíveis, que também é substituto tributário, o importador pode acreditar-se do valor pago a título de ST. Na saída do distribuidor de combustíveis, este paga o imposto relativo à operação própria e às operações subsequentes. Tá bom, mas isso não é o caso. Caso o importador seja também distribuidor de combustíveis, que é o caso desse processo, o imposto relativo a todas as operações da cadeia deve ser pago até o momento do desembaraço aduaneiro, tá bom? Então, essa decisão normativa é de 2017, ela é muito clara, e o item 4 diz o seguinte: ficam revogadas as manifestações que, versando sobre a mesma matéria, concluíram de modo diverso, tá bom? Então, vou ler aqui o artigo 412, apontado pelo fisco como sendo a norma correta. Artigo 412. Fica atribuída a responsabilidade pela retenção do imposto incidente nas operações subsequentes, o estabelecimento do distribuidor de combustíveis, ou a importador localizado nesse estado, óleo combustível, gasolina de aviação, querosene iluminante. Tratando-se de combustível líquido ou gasoso, recebido do exterior por importador, o imposto devido por ST será retido e recolhido por ocasião do pagamento do imposto relativo à importação. Então, o autuado importou o produto, ele, no seu recurso, ele pretende se desvencilhar da condição de importador, mas o importador, no que se refere ao direito tributário, não no direito que se aplica aos combustíveis, mas no direito tributário, ele é um importador, tá? Ele promoveu a importação. Então, perante a Secretaria da Fazenda, ele é um importador. Quanto às normas em exame, de fato, há um aspecto que deve ser considerado. O artigo 412 não dispõe que o ICMS-ST deve ser pago no momento do desembaraço aduaneiro, mas por ocasião do pagamento do imposto relativo à importação, tá? E o artigo 421 dispõe que o lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações anteriores fica diferido para o momento em ocorrer a sua saída do estabelecimento distribuidor de combustível. Havia uma indefinição quanto ao momento do recolhimento do ICMS-ST antes dessa decisão normativa CAT de 2017, porque o RICMS determinava seu pagamento em conjunto com o pagamento do ICMS da importação. E também determinava que o lançamento do imposto incidente nas operações anteriores estava diferido para o momento da saída. Então, antes da decisão da normativa CAT 317, você vê essas duas normas, dava a entender que você poderia pagar o imposto de importação na saída. Porque na saída você ia pagar o ICMS da importação. Então, o ST falava que tinha que ser pago junto com a importação, e a importação pagava na saída, então, tudo bem, tá? Era uma leitura válida, uma interpretação válida, né? Mas a decisão normativa CAT, ela afastou essa indefinição, ela falou, não, o ST tem que ser pago no momento do desembaraço aduaneiro, tá bom?
e revogou todas as manifestações que, versando sobre a mesma matéria, concluía de modo diverso. Então, essa decisão normativa revogou as manifestações fazendárias que sustentavam o procedimento adotado pelo autuado, pelo que se conclui que, antes de sua edição, não havia uma definição clara quanto ao tema, não sendo assim justo, né, punir o autuado por ter adotado uma conduta que, à época, estava de acordo, ou pelo menos não era contestada, né, pela Cefaz, que inclusive tinha manifestações da consultoria nesse sentido. Então, eu cancelo o subitem 1.1 do AIM, referente ao desembaraço aduaneiro ocorrido em 28 de março de 2017, com o tributo devido já em 29 de março de 2017, conforme o DDF. Ou seja, fato ocorrido antes da edição da DNCAT 13 de 2017, publicada em maio desse ano, daquele ano. Tá bom? Então, cabe ainda ressaltar o que alegou o autuado. Quanto a DI tal, o autuado alega tratar-se de declaração de admissão entreposto aduaneiro, portanto, desobrigando o recorrente ao imediato recolhimento de ICMS no momento do desembaraço aduaneiro. Quanto a uma outra DI, fala que haveria isenção. O fiscal mencionou essas alegações em seu relatório circunstanciado, afirmando em seu relatório que a declaração de importação tal, o autuado falou que era isento, mas não justificou e nem deu o fundamento legal. De fato, o autuado apresenta apenas um print onde consta que o ICMS estaria isento, entre aspas, sem qualquer fundamento ou justificativa. Não se aceita, então, isso. Tá? Mas quanto a DI, outra, que o autuado alega tratar de declaração de admissão entreposto aduaneiro, desobrigando o recorrente do imediato recolhimento do ICMS, o fiscal não contestou. Adota a representação fiscal em sua manifestação, também deixou de se manifestar contra esse ponto. Então, ele é incontroverso. Então, quanto ao item 2, eu acato as alegações do autuado e afasto a exigência fiscal relativa à DI 19.155.3894 e mantenho o restante. Quanto às multas aplicadas, previstas na legislação, atualização do seu valor básico, súmula 13, não há que se reduzir multa em torno dos 527A, porque é falta de pagamento do imposto, e juros reduzo para a taxa Selic nos termos da súmula 10 do tribunal. Então, negou-se o provimento de recurso de ofício e, em recurso ordinário, cancelou-se o subitem 1.1 e também a exigência relativa àquela DI que aconteceu antes da decisão normativa CAT de 2017 e retificação dos juros para o índice Selic. Tá? Então, peraí que eu expliquei errado, desculpa. Vamos falar certinho aqui, para não dar confusão. O subitem 1.1 foi cancelado porque essas operações ocorreram antes da edição da DNCAT 3 de 2017. A DI 19.155.38.949, eu aceitei a afirmação do autuado que era entreposto aduaneiro, que não haveria necessidade de se recolher o imposto naquele momento, tá? Então, houve uma concordância tácita do fisco com relação a esse ponto, então eu aceitei como um fato verídico e cancelei essa DI, tá? Ressaltando que, ainda que se cancele, que eu tenha cancelado aqui, não quer dizer que nada foi feito. Ele simplesmente lançou isso em conta gráfica na saída da mercadoria, tá? Então, é assim como voto, senhores. O mérito dos subitens 1.2 e 1.3 não foi objeto dessa decisão. Subitem 1.1 cancelado. E quanto ao item 2, afastei essa DI do entreposto aduaneiro. Então, foi assim como votei. Já estou registrando aqui. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto e pela análise. Antes de passar a palavra para os demais, eu vou passar a palavra para a representação primeiro, porque é um recurso de ofício. Então, se a representação quiser fazer alguma manifestação. Em relação ao recurso de ofício, Rubens,
O recurso de ofício é só aquele afastamento da multa em função do depósito integral de alguns, de um dos subitens. Eu tenho o afastamento em relação ao item. Tá ruim o áudio, tá bem? O afastamento melhorou agora? Peraí, vai ter que ser assim. O afastamento foi em relação ao subitem 1.2. Isso. A DI é 17.084.10.785. Eu dei uma olhada nos autos agora, estava computando antes de começar a sessão. Apesar da gente lá falar que houve o reconhecimento desse depósito de montante integral, eu não consegui visualizar isso nos autos. Você, Rubens, que viu mais atento, porque, na verdade, tem uma manifestação da Procuradoria, a gente baixou em diligência para a Procuradoria, e a Procuradoria, em relação a esse item, nas folhas 61, ela fala que, em relação a essa DI, o contribuinte fala que já pagou o imposto e requer o levantamento do depósito. Eu não visualizei em nenhum momento. Eu sei que tem o depósito em algumas folhas dos autos, mas eu não consigo visualizar que ele seja o depósito de montante integral, salvo o melhor juízo aí. Nelson, eu me vali da própria manifestação, né, da representação fiscal, que lá na folha 692, ela propõe o não provimento do recurso de ofício, né? Eu entendi que fosse algo consensual e não procurei certificar, né? Eu entendo que houve deve ter ocorrido essa análise, né, anteriormente, e sendo assim uma matéria consensual, eu simplesmente não, eu neguei o provimento, entendi como ocorrido esse montante integral em relação ao subitem 1.2 e que seria, assim, tão justo o afastamento das penalidades, né? Entendi. Eu também fiquei na item, mas como existe essa informação e quem atuou no processo, inclusive baixou em diligência a Procuradoria, deve estar mais ciente do que aconteceu. É só que eu, compulsando os autos aqui mais rapidamente, não consegui visualizar, eu queria só esclarecer essa dúvida, mas eu Não, Nelson, eu não verifiquei pessoalmente, eu só aceitei as informações que vieram, tá? Da própria representação fiscal, que disse que não, tudo bem, aí eu falei, então tá tudo certo. Diz aqui, na própria manifestação, ela expressa realmente no sentido de não dar provimento, não se dar provimento ao recurso de ofício, diz aqui que as guias dos depósitos estão lá nas folhas 250 a 260. Ok, eu verifiquei. Mas e tem manifestação da Procuradoria também, né? Então... Sim. Eu mantenho a posição aí da representação, até porque quem atuou no processo e baixou em diligência foi mais diligente aí. Na verdade, eu só compulsei ele rapidamente, então eu fiquei nessa dúvida, mas eu mantenho a nossa posição. E em relação ao outro item seu aí, que você, no ordinário, você excluiu um item, né? Uma das operações anteriores à DNCAT e Ativa CAT 317, que é de 3 de maio de 2017. Isso. Assim, na verdade, sim, desculpa. Eu discordo um pouco, porque, na verdade, a gente se pauta aí no artigo 412, parágrafo 1º do RICMES, que fala que o imposto deve ser retido e recolhido por ocasião do pagamento do imposto relativo à importação. Esse parágrafo primeiro já estava vigente antes da decisão normativa. Eu, assim, não entendo que haveria uma dúvida em relação ao momento do recolhimento. É só uma observação que eu faço aí nesse sentido. É porque o imposto da importação estava diferido para a saída. Sim, para a saída, mas, assim, no caso em relação ao importador aí, o imposto devido por substituição teria que ser pago pelo parágrafo 1º,
claramente aí relativo no momento da importação. Você não concorda nesse sentido? Então, é uma coisa nebulosa, Nelson, porque um artigo falava o seguinte: olha, o imposto da importação, não especificamente, fala assim, ó, todos os impostos anteriores estão diferidos para o momento da saída, certo? E um outro artigo falava o seguinte: o ICMS e ST tem que ser pago junto com o imposto da importação, mas esse imposto ia ser pago só na saída. Aí o pessoal falava, bom, então tá bom, tem que ser pago junto com o imposto de importação eu estou pagando na saída, o ST então vou pagar junto com o imposto de importação na saída. Tanto que aí depois teve que vir essa DNCAT e falou assim, não, calma aí, olha, é no desembaraço, tá bom? Ok? E tinha até umas manifestações da própria Procuradoria que a DNCAT afastou, falou assim, olha, afasta todos os entendimentos, as manifestações em sentido contrário, né? Havia uma indefinição mesmo, assim, né? Porque o IST estava atrelado à importação, e a importação estava diferido na saída. Então, eu entendi que, poxa, antes da DNCAT, não estava errado o que o autuado fez, né? Porque, entende, havia uma... Tanto que tiveram que fazer a DNCAT justamente para dizer, olha, é assim que tem que ser feito, né? É o meu entendimento, Nelson. Sim, tudo bem. Essa ressalva minha. Obrigado. Perfeito, muito obrigada a representação. Doutor Danilo. Então, primeiro, parabenizar o voto do Dr. Rubens, achei extremamente técnico, profundo, não tenho nada a acrescentar ou a discordar, acompanho integralmente. Obrigada, doutor Danilo. Doutor Odilo. Também verifico aí a profundidade e análise do voto e eu acompanho. Muito bem, muito obrigada. Bom, doutor Rubens, sem acréscimos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, recurso de ofício, ok. Tá, ok. Muito bem. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciar a votação. Muito bem. Então, o recurso ordinário foi conhecido, parcialmente provido, e o recurso de ofício conhecido e não provido. Desculpe. Não falei processo. 41, 43, 102. Esse foi o resultado. Encerrar julgamento. Muito bem, senhores. Concluímos a pauta. Então, agradeço, como sempre, o empenho e dedicação de todos. Doutor Danilo, mais uma vez, obrigado por atender aí a pedido de substituição. E então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 30 de junho de 2023. Vou pedir a gentileza do Jailson encerrar a gravação.